Boa noite a todos. Quero dar as boas-vindas a todos os presentes, cumprimentar os senhores e a senhora vereadores. O roteiro da 10ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante Espírito Santo. Solicito à primeira secretária, vereadora Adriana Uliana, que faça a conferência da presença dos vereadores. Boa noite, senhor presidente. Temos 9 presenças no plenário, número legal para que se dê início à sessão. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão ordinária do dia 2 de abril de 2019 e, sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Eu vou fazer a leitura do Evangelho de hoje, solicito que todos fiquem de pé, por favor. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e o seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me o teu caminho. É o livro dos Salmos, número 119, 33 a 37. Peço à servidora Cris que recolha a assinatura na ata do dia... Antes disso, Cris, só um minuto. Coloco em discussão a ata da sessão ordinária do dia 26 de março de 2019. Os vereadores que concordam com a ata permaneçam como estão. Os que não concordam, manifestem-se, por favor. Ata em discussão. Coloquei em discussão, agora em votação. Ata em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, manifestem, por favor. Ata aprovada por unanimidade. Convoco primeiro o servidor Alex Tivani para fazer a leitura do expediente do dia. Ministério Público do Espírito Santo, Gabinete da Promotoria Geral da Justiça de Venda Nova do Imigrante, 21 de março de 2019. Ofício PGVN número 210/2019, noticia de fato do Ministério Público do Espírito Santo, número 2019-007-637629. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Venda Nova do Imigrante, Francisco Carlos Foleto. Excelentíssimo senhor presidente, informa a vossa excelência que foi ajuizada pelo Ministério Público, em fase do município de Venda Nova do Imigrante, a ação civil pública autuada sob o número 000189991-2017-8080049, cópia em anexa, postulando que voltasse a operar diretamente as linhas do transporte coletivo do municipal ou que iniciasse e concluísse no prazo de 90 dias o procedimento licitatório para a outorga, sob forma de concessão ou permissão da prestação regular do serviço de transporte coletivo público do município. A aludida ação civil pública teve tramitação regular, sendo deferida parcialmente a tutela de urgência requerida pelo parquê, determinado que o município iniciasse e concluísse no prazo de 120 dias o referido procedimento licitatório. Em face dessa decisão, o Ministério Público apresentou agravo de instrumento, tendo o Tribunal de Justiça acolhido o pedido ministerial e determinado em 16 de janeiro de 2018 que o município voltasse a operar diretamente as linhas de transporte público municipal até que se concluísse o procedimento de licitação. O excelentíssimo senhor prefeito municipal foi intimado da decisão acima em 19/6/2018, conforme faz prova a certidão anexa, mantendo-se todavia inerte, sendo que até o momento as linhas de transporte público não voltaram a ser operadas. Além disso, já havia sido intimado da decisão do meritíssimo juiz de primeiro grau que ordenou que fosse realizada a licitação
em até 120 dias, em 26 de nove de 2017. Porém, a despeito disso, não concluiu o procedimento até a presente data. Assim, considerando ser atribuição da Câmara Municipal, no termo do inciso 13, fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluindo os da administração indireta, e o 17, processar o prefeito nos crimes de responsabilidade nas infrações político-administrativas e julgá-los na forma da lei, ambos no artigo 59 da Lei Orgânica Municipal. Encaminho cópia da notícia de fato, número 2019-007-6376, dígito 29, tendo como noticiado o excelentíssimo senhor prefeito do município de Venda Nova do Imigrante por deixar de dar cumprimento às decisões judiciais, o que caracteriza crime de responsabilidade, nos termos do inciso 6º do artigo 93, combinando com os incisos 7º, praticar contra expressa disposição da lei, ato de competência ou omitir-se na sua prática. E o 8º, omitir-se ou negligenciar na defesa dos bens, rendas, direitos ou interesses do município, sujeito à administração local. Do parágrafo 2º do artigo 94, ambos da Lei Orgânica Municipal. Atenciosamente, Adriana Dias Paz Ristori Cota, promotora de Justiça. Ministério Público do Espírito Santo, Gabinete da Promotoria Geral de Justiça de Venda Nova do Imigrante, 27 de março de 2019. Ofício PGVN, número 240/2019. Notícia de fato do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, número 2019-007-6376-29. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Venda Nova do Imigrante, Francisco Carlos Folleto. Excelentíssimo senhor presidente, em complementação ao ofício número 210/2019, registrado sobre o protocolo 75 de 2019, dirijo-me a Vossa Excelência para colocar-me à disposição para explicar o teor da denúncia aos demais vereadores antes da leitura em plenário. Acrescentando a documentação enviada por meio do ofício acima referenciado, segue anexa a notificação recomendatória número 1/2018, encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal no dia 9 de 5 de 2018, e ainda cópia do acórdão proferida pela 4ª Câmara Civil nos autos do recurso agravo de instrumento, atuado sob o número 023-67-2018-808-0049, que reconheceu a essencialidade do serviço de transporte coletivo urbano e a própria responsabilidade do município em viabilizar a oferta dele aos munícipes. Por fim, informo ainda que foi encaminhado ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral da Justiça o ofício PGVN, número 208/2019, cópia em anexo, em razão de indícios mínimos em tese de prática dos crimes previstos no artigo 1º do inciso 4º do Decreto de Lei 201/67, além de possíveis outras infrações penais para análise e providências cabíveis. Atenciosamente, Adriana Dias Paz Ristori Cota, promotora de Justiça. Ministério Público do Espírito Santo, Gabinete da Promotoria Geral de Justiça de Venda Nova do Imigrante, 1 de abril de 2019. Ofício PGVN, número 253/2019. Notícia de fato do Ministério Público do Espírito Santo, número 2019-007-6376-29. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Venda Nova do Imigrante, Francisco Carlos Folleto. Excelentíssimo senhor presidente, ainda em atenção aos ofícios encaminhados pelo Ministério Público Estadual a Vossa Excelência, no ofício 210/2019 e 240/2019, cumpre-se-me esclarecer que, nos termos dispostos no artigo 223 do Regimento Interno da Câmara Municipal, compete a esse órgão processar o prefeito pela prática de infração político-administrativa, sujeitando a perda do mandato nos termos do artigo 44 do inciso 1, 2, 6, 7 e o artigo 59, inciso 17 e 18 e artigo 87, incisos da Lei Orgânica do município. Assim, nos termos do artigo 223,
com a cor 225, ambos do Regimento Interno da Câmara Municipal e artigo 59 da Lei Orgânica Municipal, solicito análise da documentação já enviada para submeter ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o processo de cassação de mandato por infração político-administrativa. Por fim, reitero a informação de já ter sido remetido ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça o ofício 208/2019, em razão de fortes indícios de prática do crime previsto no artigo 1º, inciso 14 do Decreto de Lei 201/67, para análise e providências cabíveis, sendo certo que o artigo 224 do Regimento Interno da Câmara já foi atendido por meio do citado ofício, sendo desnecessário qualquer providência da eminente Câmara nesse sentido. Atenciosamente, Adriana Dias Paes Ristori Cota, promotora de Justiça. É só isso, senhor presidente. Bem, feita então a leitura da matéria no expediente, a matéria deveria ser novamente lida agora na ordem do dia. Eu vou consultar o plenário para que nós não façamos repetir uma leitura, acho desnecessário. Cada vereador, quem não está com isso sobre a sua mesa, está à disposição ainda na secretaria, então submeter o plenário aí para que não se faça a leitura novamente desse documento no expediente. Quem concorda, permaneça como está, por favor. Ok, então não vamos repetir a leitura da matéria no expediente. Vamos começar então a ordem do dia, que só tem esse documento, verificando a presença então dos 9 vereadores em plenário. Eu quero só fazer uma observação aos senhores colegas. Essa sessão, pelo que me consta, eu pude buscar aí, a matéria de hoje, acho que é a primeira que acontece na história do município, salvo algum engano. E é uma matéria que de antemão já teve uma repercussão pelas mídias, né? A gente viu isso aí durante o dia de ontem, de hoje. Enfim, tudo isso faz parte da democracia. Cabe a nós exercê-la, inclusive na condução dessa sessão. E eu, como presidente, vocês, apesar de estar dirigindo a casa como presidente apenas há 92 dias, mas já por várias vezes nós pudemos estar juntos, discutindo algumas questões que dizem respeito à casa, e eu procuro ser o mais democrático e socializar com todos vocês as questões que envolvem a todos. Então aqui, o que eu quero pedir a todos os vereadores, que cada um faça o seu pronunciamento e coloque o seu voto da maneira como quer. O vereador Marcos Torres foi muito elegante comigo agora, pouco tempo antes da sessão. Ele havia trazido um objeto em que ele queria fazer demonstração ou uso aqui, e foi me pedir se ele poderia. Como o regimento não prevê, eu pedi a ele que não deixasse, e ele elegantemente atendeu o meu pedido e retirou o objeto. Estou fazendo essa observação porque isso é importante para a gente saber que a democracia e a civilidade andam juntas. Então eu espero de todos nós o comportamento decente na sessão de hoje, até porque ela é uma sessão diferente de tudo que aconteceu na história da Câmara, em termos de votação. Nós recebemos um documento do Ministério Público, que foi dada entrada na Câmara, tramitou sob a minha direção, tramitou sob a minha observação, num primeiro momento, porque eu precisava, como presidente, ter ciência do documento e saber o que envolvia aquele documento para que nós chegássemos aqui nesse momento, certo? Os vereadores tomaram conhecimento
desse documento e cada um teve o seu tempo de, com esse conhecimento, elaborar e pensar no voto que vai dar. Então é importante que a sociedade saiba, e como eu faço parte dela, sendo presidente da Câmara, eu não sou nada de tão diferente assim. Eu quero, em caráter pessoal, esclarecer a todos os ouvintes que qualquer que seja o resultado dessa votação, o presidente da Câmara não vai engavetar nada nessa Câmara. Absolutamente. Todos os vereadores sabem o que vai acontecer, todos os vereadores sabem do rito que vai ser empregado. Isso eu discuti com eles ontem à tarde, esclareci as dúvidas, junto com a nossa procuradora. Então não tem nada que se esconder de ninguém, muito menos da sociedade. Sendo assim, em discussão, o recebimento pela Câmara Municipal de Venda Nova de... Antes disso, não está previsto no regimento interno o tempo de fala. Eu vou também submeter ao plenário que o tempo que a gente achou razoável para a fala, para a justificativa de voto, é de 10 minutos. Certo? Então, cada vereador se inscrevendo aqui comigo, essa inscrição não precisa ser prévia, pode ser agora na hora, por uma simples sinalização. Cada vereador inscrito terá aí um tempo de 10 minutos para fazer as suas declarações e justificar seu voto. Correto? Em discussão, o recebimento pela Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante da documentação referente à ação pública apresentada a esta edilidade pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, na qual se imputa a prática de crime e responsabilidade de infração política administrativa pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Recebimento do documento em discussão. Vereador Marcos Torres, com a palavra. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, público presente, rádio ouvintes, internautas, funcionários desta casa. Senhor presidente, primeiramente quero lhe agradecer pelas palavras dirigidas a mim e deixar claro para Vossa Excelência que, ao contrário do que muitos pensam, Marquinhos Torres não jamais, em hipótese alguma, quer afrontar alguém. E sempre vou respeitar a hierarquia. E eu acho que, como presidente, qualquer ato meu aqui que não tiver dentro do regimento interno, eu tenho que lhe pedir permissão, como fiz hoje. Então, agradeço pelas palavras dirigidas a mim. Não fiz mais do que minha obrigação. Triste. É muito triste. Juro para vocês, para quem me ouve nesse momento, público presente, fico triste, mas triste mesmo, em ver no município tão jovem, que estamos completando esse ano, 31 anos de emancipação, tão jovem, e essa tristeza, para mim é muito triste. Nós, vereadores, está aqui para votar uma decisão judiciária não cumprida. Senhores e senhoras que me ouvem, eu penso o seguinte: para que existem as leis? Nós vimos, tantos vereadores passaram por aqui, tantas leis foram criadas, nós temos leis excelentes, criadas por vereadores que passaram, que nos antecederam. Por exemplo, vereador Sávio Filete, eu tenho aqui em mãos
a lei de número 843, acho que é isso, não estou conseguindo ver aqui certinho. E a lei 1047, a lei 843 de 2009, desculpa, 835 de 2009, onde rege o Vale Feira. Que lei maravilhosa! Aí temos aqui a lei 1047, que é exatamente a lei que permite, que regulamenta o nosso transporte coletivo. E essa lei 1047, junto com o artigo 152 da nossa lei orgânica, deixa claro a responsabilidade do município em explorar esse transporte coletivo. Em nenhum momento, nenhuma dessas duas leis obriga que o município faça esse transporte de graça. Não é isso que a lei pede. Não foi isso que o Ministério Público exigiu e cobrou desde 2011 da outra gestão. Porque muita gente às vezes pensa bem assim: não, a outra gestão que colocou, que implantou o transporte coletivo. Não! A outra gestão simplesmente cumpriu a nossa lei orgânica. E nós, vereador, eu falo por mim, eu como vereador, eu tenho que zelar por essa lei. A minha grande função como vereador é fiscalizar e fazer com que as leis sejam cumpridas, principalmente leis que foram feitas, que foram elaboradas por quem me antecedeu e até mesmo por mim, que eu tenho vários projetos de lei aí ao lado de outros vereadores nesse mandato. Agora imagina, senhores, a minha tristeza, a minha decepção, se daqui 10, 15 anos, um projeto de lei que eu ajudei a elaborar e que foi aprovado, muitas das vezes, a maioria das vezes, sempre, quando o projeto de lei é bom, é unânime. Quando foi aprovado por unanimidade, daqui 10 anos, eu vejo que quem estiver aqui, daqui 20 anos, não respeitaram uma lei elaborada por mim. Sem dizer que nosso laudo que vem, o processo que vem do Ministério Público, deixa claro para nós, e todos nós sabemos, assim como está no artigo 52, que é serviço essencial. É serviço que tem que dar prioridade. E que não precisa, volta a falar, que não precisa, não cobra, não exige que seja gratuito. E outra coisa, senhores, como que se humilde e simples vereador vou votar contra uma lei que rege o meu município e contra a decisão de 3 desembargadores? Então, já declaro meu voto favorável ao processo que nós recebemos do Ministério Público. Obrigado. Discussão, o documento recebido pela Câmara, enviado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Com a palavra o vereador Sávio Filete. Boa noite a todos. Quero aqui fazer cor às palavras do vereador Marcos Torres, da tristeza de hoje. Acredito que cada vereador aqui está sentindo por passar por esse momento. Como disse o presidente Chico no início da sessão, acho que de
desde 1988, quando foi emancipado o município. Nunca aconteceu isso no município de Venda Nova. Já tivemos vários prefeitos que passaram, vários mandatos. Infelizmente, agora estamos aqui tendo que julgar uma situação que já foi pré-determinada pela Justiça. Mas acredito que cada vereador aqui tem personalidade e tem condições de dar seu voto aqui, acima de tudo, respeitando a lei orgânica municipal e respeitando o povo de Venda Nova do Imigrante. Nós, 9 vereadores, como prefeito, vice-prefeito, fomos eleitos, acredito, para representar a ansiedade de cada morador, para representar a ansiedade de cada comunidade do município de Venda Nova. E aí, fazendo um breve histórico do município que já se passou tantas pessoas que tanto contribuíram, cito uma delas, o Padre Cleto, tantas pessoas que ainda estão em vida e contribuem para o município de Venda Nova, cito o Seu Honório Pisol, e tantos outros, seja do Caxixe, seja da Vargem Grande, seja de qualquer comunidade do município. Então, essas pessoas, todo o respeito que eles tiveram em sua vida pública e têm com a comunidade, com a sociedade vendanovense, desde aqueles primeiros imigrantes, Rafael, que chegaram aqui, quando Venda Nova ainda não tinha, era pura mata, não tinha nada podia oferecer para eles, desde as pessoas que estão aqui, que escolheram Venda Nova para morar, que fixaram residência aqui, que criam seus filhos, que criam sua família, Joel. Devemos, acima de tudo, respeito a esse público, a essa comunidade. O ofício, como já foi lido aqui, que chegou ao nosso conhecimento. Eu também, vereador Marcos Torres, na minha simplicidade do dia a dia, já declarando meu voto, jamais posto em contra um processo como esse que chegou às nossas mãos, tendo em vista o julgamento já, tendo em vista o parecer já de vários desembargadores nesse próprio processo. Quem sou eu para ir contra uma decisão desses desembargadores? Que conhecimento tenho eu, Luciano Varejão, para discordar desses desembargadores? Sobre o não cumprimento da lei. A lei é clara. Como diz um bom narrador de futebol, a regra é clara. Como é nas nossas vidas, como é no cargo de cada comissionado e de cada pessoa que está aqui, que exerce sua função no dia a dia, temos regras a seguir. Nós, vereadores, temos regras a seguir. O vereador Chico já disse aqui de uma situação que iniciou-se com o vereador Marcos Torres, que entendeu a situação e atendeu o pedido. Então nós temos regras a seguir. Vocês como funcionário, nós no dia a dia, nós temos regras a seguir. Como que nós vamos burlar essas regras? Você acha um funcionário público burlar as regras dele, ele não vai ser chamado a atenção? Ele não vai sofrer com a lei? Nós não somos diferentes disso, não. Já vimos no passado recente que isso já aconteceu em âmbito federal, quando nunca se esperava que nesse país poderia acontecer. Eu acho, tanto nós aqui, quanto os gestores dos municípios, do estado e do país, passou-se da hora de calçar as sandálias da humildade. Andar na rua, Marciano, e ouvir os anseios do povo, ouvir o clamor da sociedade. E aqui, juntamente com o vereador Tiago, quando iniciamos nosso mandato em 2017, tocamos nesse assunto.
por diversas vezes, chamado transporte coletivo. Pedimos, oficializamos, imploramos, porque era uma ação que estava dando certo em nosso município. Foi uma ação que, segundo o processo, beneficiou de 2014 a 2016, 167 mil pessoas transportadas. Era de graça, mas em nenhum momento, nenhum vereador ou a justiça pediu que essa administração mantesse da forma que era, que se criasse regras para desempenhar essa função. E aí, depois o público que quiser pode ter acesso ao processo, foram tentadas várias vezes, através de ofício, de telefone, das mais diversas formas, contato com o executivo para tentar buscar uma saída e que a lei fosse cumprida, podendo oferecer aos cidadãos esse transporte coletivo aqui para os nossos munícipes. E da forma que a doutora Adriana, promotora dessa cidade Aparecida, nos passou ontem, infelizmente, em nenhum momento ela foi ouvida. Infelizmente, muitas vezes, o povo não é ouvido. Mais uma vez cito, passou da hora de calçarmos as sandálias da humildade. Já declaro meu voto também a favor do processo que foi aqui protocolado nessa Casa de Lei, porque quando assumi meu mandato, fiz um juramento com esse auditório lotado, com esse microfone funcionando e sendo transmitido para dezenas, centenas e milhares de ouvintes. E aí, assim eu prometi. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal. Observar fielmente as leis, desempenhar com lealdade o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e bem-estar do seu povo. Foi isso que eu jurei no dia de minha posse. Foi isso que nós vereadores juramos no dia da nossa posse, junto com o prefeito e junto com o vice-prefeito. Respeito o voto de cada vereador. Respeito aqui cada situação que for colocada nessa tribuna. Mas jamais posso descumprir aqui um juramento que fiz no início do meu mandato. E vocês podem ter certeza, para o bem do povo de Venda Nova e cumprindo a lei orgânica, pretendo, até o final dele, continuar da mesma forma. Obrigado, boa noite. Matéria ainda em discussão. Com a palavra o vereador Gilberto Bravin Zanoli. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público presente, na pessoa do Rogério, vereador do Domingos Martins. Obrigado pela presença, Rogério. Rádios ouvintes, internautas. Senhor presidente, hoje fui questionado por várias pessoas de opiniões formadas, Marco Grilo. Realmente a gente fica triste para chegar nessa situação, ter que votar um projeto assim. Eu acho que teve um amigo, Mazinho, que falou comigo: hoje vocês têm uma missão árdua. Eu falei, sim, é verdade, mas a gente não pode fugir da responsabilidade da gente. Então a minha decisão aqui que eu decidi tomar foi decisão do Gilberto. E uma coisa que eu aprendi com as pessoas, com a gente ouvir mais e falar menos. Então, independente da minha decisão aqui, a pessoa que quiser me questionar depois, pode me questionar olhando no meu olho, que eu vou defender a minha visão, que é isso que eu procuro também. Alguns momentos fui questionado por alguns munícipes por que lado eu estava. Eu acho que eu fui um dos poucos vereadores aqui
que em determinados projetos votei pela situação, e em outros votei pela oposição. Mas eu não devo favor a ninguém, devo gratidão às pessoas que votaram em mim. Então, respeito essas pessoas. O voto aqui é do vereador Gilberto. E para mim tomar essa decisão, Luciano Varejão, eu ouvi muitas pessoas, ouvi a nossa promotora ontem, li o projeto, busquei informação junto à prefeitura. Então, eu estou muito tranquilo no meu posicionamento. E as pessoas que talvez queiram depois questionar, podem procurar, que eu estou à disposição. No meu entendimento, não teve prejuízos aos cofres públicos essa ação. Teve sim um descumprimento judicial. E no meu ponto de vista, não cabe ao vereador julgar o descumprimento judicial, no qual esse processo já foi encaminhado por órgão competente, que é a Procuradoria-Geral do Estado. Então, vereador Pimenta, no meu entendimento, não teve um descumprimento judicial. Isso não compete ao vereador votar, o vereador decidir. E as medidas cabíveis já foram tomadas conforme o ofício que está em mãos, já foi encaminhado por órgão competente. E no entendimento desse vereador, não teve, que nós devemos julgar aqui é o descumprimento da lei orgânica. E no meu entendimento, não está sendo descumprida, porque está tendo uma licitação, mesmo tardio, sim, mas está tendo. E eu me comprometo, se isso não for adiante, vereador Mazinho, eu vou cobrar isso. Busquei hoje, junto à prefeitura, que essa publicação foi feita dia 29/3/2019. E vai ocorrer essa licitação dia 2 de maio, às 12h30. Então, no entendimento dessa pessoa que vos fala, está sendo cumprida a lei orgânica. E o que compete, vereador Petica, vereador Adriana, o julgamento dos vereadores é a lei orgânica. Então, no meu entendimento, está sendo cumprida. Mesmo tardio? Sim. Mas está sendo cumprida. E aí que compete a julgar, como dito anterior, é o descumprimento judicial. Isso não compete a vereador julgar. Então, acho que quem tem que julgar isso é a Procuradoria-Geral. E eu estou aqui com muita tranquilidade. Eu acho que não existe necessidade. O meu voto é não pela aceitação. As pessoas que tiverem dúvida podem me procurar, porque é muito fácil vir aqui e falar sim para tudo. Mas eu estou muito tranquilo que eu estou votando. E as pessoas que quiserem me procurar para maior esclarecimento, fique à vontade. Obrigado e boa noite. Matéria ainda em discussão. Com a palavra o vereador Neucimar Barbosa. Senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, rádio ouvintes, boa noite. Senhor presidente, eu vou ler um trechozinho do processo chegado aqui na Câmara. O excelentíssimo senhor prefeito municipal foi intimado da decisão acima em 19/6/2018, conforme faz prova certidão anexa, mantendo-se, todavia, inerte, sendo que, até o momento, as linhas de transporte público não voltaram a ser operadas. Seria bastante injusto usar esse termo inerte, sendo que no dia 5/1/2018 chegou aqui nessa Casa de Leis um projeto de lei que dispõe sobre a concessão, permissão e autorização de transporte coletivo e da outras providências. Então,
para termos bastante ciência. Ela diz que em 19 de 6 de 2018, essa administração estava inerte. Como é que eu posso concordar com a inércia nessa data, sendo que em 5/1 de 2018 chegou aqui nessa casa para tramitação o projeto de lei tratando da concessão? Eu me recordo que logo no início do nosso mandato, eu e a vereadora Adriana Uliana, nós que somos lá da comunidade de Alto Caxixe, chegou até nós algumas demandas sobre transporte. Pessoas que queriam tarifas mais em conta e assim também de outras comunidades. Levamos até o prefeito e o chefe do executivo logo nos disse da sua intenção de optar pela concessão dessas linhas. Então, eu não posso, e de fato não é justo dizer que essa administração estava inerte, não estava se preocupando com isso desde o início deste mandato. Então, senhores, eu também sempre procuro defender os munícipes para que todos sejam atendidos, mas também não posso ser injusto com a administração dessa forma. Tendo ciência da preocupação com o melhoramento do transporte público deste município, que tem essa administração, o meu voto é contra a aceitação do processo vindo dessa promotoria. Matéria ainda em discussão. A palavra vereador Marco Grilo. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, ouvintes, internauta, boa noite. Quero cumprimentar, senhor presidente, se me permite, funcionalismo, enfim, pessoa da sociedade civil, mas queria citar 3 pessoas que estavam nesse plenário. Uma eu não vi aqui que saiu, que é o vereador Valdir Dias, ex-vereador, companheiro antigo de plenário, ex-presidente dessa casa. Cumprimentar o Rogério Manzioli, companheiro aqui de Vila Nova do Imigrante, de Serviço Público, e vereador Domingos Martins, e também meu companheiro e amigo, doutor Márcio Vito, de Conceição do Castelo, amigo de muito tempo. Senhor presidente, minha fala, primeiro, antes de eu fazer a minha defesa, eu já vou falar que eu estou votando contrário à aceitação do pedido do Ministério Público, mas queria justificar o meu voto, e por isso que eu estou aqui. Primeiro, queria dizer que eu comungo com o Sávio, com o Marcos Torres, assim, de cumprir a lei, e é isso que eu estou fundamentando a minha defesa. Também, Savinho, gostaria de dizer para Vossa Excelência, dizer assim, falar com Vossa Excelência falou. Eu, no dia 1º de janeiro de 1993, foi o primeiro mandato que eu tive, jurei exatamente o que Vossa Excelência falou, mas jurei uma outra coisa, Pimenta, para mim, para minha família, para os meus amigos, que eu não ia baixar a cabeça para ninguém, que seja para prefeito, para MP, para qualquer pressão que eu pudesse ter. Eu ia fazer o meu voto, que a lei me permite. Então, assim, se isso está aqui na Câmara hoje, eu sei que é triste, já passamos por outros momentos parecidos com isso, pelo menos eu, com 6 mandatos, não de votação, mas é um direito que me faculta. Assim, eu tenho, se está aqui, porque está pedindo a opinião da Câmara de Vereador, e é o que estabelece a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal. Então, assim, eu preciso de dar meu voto. Se não fosse assim, simplesmente o Ministério Público, o Ministério Público é uma... O Ministério Público, senhor presidente, que é um órgão independente, assim, que assessora, ele mandaria o judiciário cumprir, ela simplesmente cumprir a decisão, não precisaria, talvez, do meu voto, do voto do Marcos Torres, do Tiago, do Sávio, do Pimenta, do Mazinho, da Adriana, e do Gilberto e do Francisco. Então, você mandaria cumprir. Então, assim, eu concordo com algumas
algumas coisas aqui, certamente são coisas graves assim, são questionáveis, mas eu queria fazer um roteirozinho, como o Gilberto fez, como o Mazinho fez, como o Marquinhos fez, como o Marcos Torre fez, e dizer, né, se eu estiver errado, que alguém me corrige, né, que às vezes o direito ele dá motivo de interpretação. Né, assim, é uma ciência que eu não entendo muito, mas às vezes você tem gente que enxerga de um jeito e enxerga de outro. Então, assim, eu fiz um históricozinho dando promotora. Hoje eu consegui, né, pegar algumas informações que eu entendia que era importante, né, para minha decisão. E assim, o que a gente está discutindo aqui? Um não cumprimento de uma decisão judicial. Isso é fato. O que trata a decisão, né, é com relação ao transporte coletivo municipal. Também é fato, não precisa de voltar no assunto. Gilberto fez um questionamento, Mazinho. Teve prejuízo financeiro para o município? Prejuízo social, sim. Né? Pode ter prejuízo para quem estava usando transporte e muito prejuízo para quem não estava usando. Né? Qual era a diferença para o distrito do Caxias, que não tinha o transporte gratuito? Né? Para Santo Antônio do Oriente, para São Roque, para São José do Alto Viçosa, para Brambila, para Vargem Grande, né? Qual que era, né? Como que esses munícipes chegavam para a gente? Né? Qual era a diferença que o município estava fazendo para atender uma comunidade e não atender a outra? Né? Então, isso é uma pergunta. Também teve prejuízo para esses que não foram atendidos, que tiveram que tirar dinheiro do bolso para pagar. Então, assim, prejuízo financeiro, Mazinho, eu acho que não teve. Tem outras situações que certamente vão vir nessa tribuna com prejuízo financeiro, inclusive da Câmara, né, de Vereadores. Outra coisa que eu fico assim me perguntando assim, como que funciona em outros municípios. Eu sei que nós estamos tratando de Vila Nova, não trata de outro município, mas serve de reflexão, né, onde que a gente tem esse tipo de serviço em municípios de interior, do tamanho da gente, que é necessário, que está na Constituição Federal, que está na lei orgânica, que tem que fazer, então se chama atenção para isso. Segundo, o vereador Mazinho também colocou que desde o processo chegar aqui, a gente votou duas leis aqui na Câmara. Uma é a 1.298, que dispõe sobre a concessão e permissão de autorização de transporte coletivo, e a outra é a 1.305, que dispõe sobre a outorga de concessão. Mas tem uma informação, né, importante que eu busquei aqui hoje, que fala, inclusive, no ofício da promotoria, né, lá no terceiro parágrafo, ela fala que o Ministério Público apresentou um agravo de instrumento, né, em face de uma decisão deferida parcialmente pela primeira instância aqui de Governador do Imigrante. Então, ela apresentou esse agravo de instrumento, né, que teve, né, uma resposta da Defensoria do município, na pessoa do Evandro Sonsim, se eu estiver errado, me corrija, a doutora Priscila que está aqui, que apresentou um agravo de instrumento que foi respondido no dia 8 de março desse ano. Né? Aí eu faço uma pergunta, né, eu não sou bom disso daqui, mas, né, pergunta aqui, né, qual é o prazo, né, para a administração pública começa a contar para responder essa situação? Quanto prazo que tem isso? Né, informação que tenho, né, segundo, eu notei umas coisas aqui, outras coisas aqui no telefone, segundo o artigo 183 do Código Civil, né, que a União, Estado, Distrito Federal, município, suas respectivas autarquias, fundações de direito público, gozarão de prazo em dobro de todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da data da intimação pessoal. Então, se eu tenho uma intimação pessoal no dia 8 de março, eu tenho 30 dias para responder, mas é em dobro, né, teoricamente esse prazo vai até o dia 8 de maio. Né? Então, era só essa história que eu queria fazer. Estou finalizando aqui minha fala, né, e dizer, né, que eu não me sinto à vontade, né, de pedir, né, o afastamento, abrir uma comissão aqui para tratar do afastamento. Também essa outra informação importante, qualquer que seja a decisão aqui hoje, né, o prefeito não vai ser afastado amanhã. A Câmara está votando, se aceita, se aceitar, vai abrir uma comissão, aqui nomear uma comissão de 3 vereadores para discutir o prefeito, para saber, vai gerar um relatório que vem para voto se vai ou não. É esse que é o processo, a grosso modo. Então, presidente Pimenta, Vossa Excelência que me escuta, em face dessa informação, né, desse agravo de instrumento, né, que a promotora colocou, e o agravo
que a resposta, né, que foi notificado o agravo interno, desculpa, eu falei usei uma palavra errada, né, a promotora conseguiu, depois da decisão liminar da Justiça de Vila Nova, conseguiu um agravo de instrumento com o desembargador, né, que deu a liminar, que todo mundo já sabe. A Prefeitura entrou com um agravo interno, que é também passivo de estar na lei, né, isso é legal, né, e esse agravo interno foi respondido no dia 8 de março, né, desse ano. Então, está dentro de prazo ainda para questionamento. Então, senhor presidente, com essas informações, eu gostaria, né, de justificar, né, dessa forma eu justifico o meu voto, né, ninguém precisa de me acompanhar ou me seguir, né, mas é a minha opinião. E também eu gostaria de dizer, né, incluindo que vos fala aqui na tribuna, que não é exclusividade do atual prefeito ter processo na Justiça, né, dificilmente um gestor público não vai ter. Eu estou com processo na Justiça por conta do concurso público municipal. Valdir Dias, que está aqui, né, levaram 2 mandados dele, mas na mão grande. Valdir era para estar com 7 mandados de vereador. Por erros besta de Justiça, está pagando caro com relação a isso. Ex-prefeito também tem, todos eles têm aqui. Então não vai ser o primeiro nem o último. Certamente, Osmar, Vossa Excelência que está me escutando, Vossa Excelência, um amigo, Osmar, presidente, a gente tem que conviver com isso e tem que lidar com isso. Então, assim, quando eu fui eleito vereador, eu sempre soube disso, né? Eu fiquei sabendo que eu tinha uma hora que me posicionar com relação a isso. Como o Gilberto disse, né, eu tenho que olhar no olho do eleitor, da imprensa, de quem me questionar por que eu estou votando assim. Então, eu não tenho conforto hoje, né, de votar para abrir comissão por conta disso, por essas informações que estão aqui. Ontem nós escutamos uma promotora, nós não, presidente, que eu acabei chegando atrasado por um compromisso que eu tinha, já tinha avisado isso desde sexta-feira, mas nós não escutamos muito a parte do município, né, da Procuradoria do município com relação ao trâmite. Foi o que eu fiz hoje, né, assim, eu precisava de levantar informação para mim poder, Rafael, chegar aqui e não votar sem saber o que eu estava votando. Então, fica aqui o registro, né, com todo o respeito que eu tenho pelo MP, né, certamente o MP tem mudado a história do Brasil com a Lava Jato, são coisas que acontecem, né, que tiveram origem no MP de Curitiba, com o Sérgio Moro, que todo mundo sabe, e certamente vai continuar assim, né, eu não tenho dúvida do que a gente pode ter outras situações de Câmara para resolver, e certamente vamos ter que ter tranquilidade, como o Gilberto disse, para resolver cada uma delas. Então, assim, com a certeza que não houve prejuízo para o erário público, né, que não houve, né, e pela essa informação, que ainda está dentro de um prazo, pelo agravo interno que foi recebido no dia 8, meu voto é pelo não recebimento, senhor presidente, só para deixar já claro essa justificativa. Muito obrigado. Matéria ainda em discussão. Com a palavra o vereador Tiago Otué. Boa noite a todos, público presente, rádio ouvintes, internautas. Com muita tranquilidade venho aqui, como vim durante toda a minha vida pública, poder falar e debater e discutir sobre ações do nosso município. Nesse caso específico, sobre a questão do transporte público. É uma pena estarmos nesse ponto, porque se a administração tivesse ao mínimo ouvido um pouquinho da voz que clama desses microfones, que eu falo aqui que às vezes o pedido não é do vereador, é dos moradores, que não podem estar aqui, e a gente foi eleito para representá-los, esse transporte estaria funcionando. E ao invés de ver um transporte que foi retirado de forma rápida, sem comunicação prévia, ele poderia estar funcionando e ampliado. Gasta-se 2 anos e meio, como é o dia de hoje, 2 anos e 3 meses, gastando uma energia enorme para debater uma coisa, que essa energia tinha que ter sido convertida para ampliação do projeto. Não ter roubado ele de cara, um projeto que, se fosse olhar hoje, não custaria, do jeito que era, 1% do orçamento municipal. Então essa é uma tristeza, e a gente sabe que este mandato, como sabem valor, em janeiro de 2017, já fizemos um protocolo à prefeitura, para que revesse essa decisão de poder ter tirado o transporte coletivo, que não era meu não, era do povo. E daqueles mais carentes, os que mais precisam, tiveram esse direito tirado. E chegamos no dia de hoje, após vários ofícios pedindo, após indicação, após colocar no orçamento municipal, e uma série de tentativas para que esse transporte pudesse ocorrer. Que seja então da forma com que o município pretende, não de forma gratuita, mas que implantasse. O que houve
foi realmente um descaso, a meu ver, do pedido dos vereadores, do Ministério Público e do povo. Acha um usuário que fazia o transporte coletivo que ficou satisfeito com essa decisão. Então, e isso ficou claro também quando o prefeito esteve nessa tribuna no final do ano passado e disse que não tinha lei nenhuma que obrigava ele poder a voltar com o transporte gratuito. Realmente gratuito, ninguém que está exigindo que seja isso, mas que haja um transporte gratuito. E aí nós corremos agora de um problema sério que é, de fato, o descumprimento da lei orgânica, quando fala dos serviços essenciais. E nos serviços essenciais, cita a questão do transporte público, principalmente aos mais carentes, é lógico. E nesse caso, sim, não temos hoje um transporte público, que é diferente de transporte gratuito, a gente não tem funcionando. E quando a gente olha na questão do não cumprimento de decisão judicial, vou também lembrar algumas datas. Esse projeto foi retirado em janeiro de 2017. No dia 18 de setembro de 2017, já havia uma decisão do juiz local, determinando em 120 dias para iniciar e concluir a licitação para o transporte coletivo. Gente, isso em setembro de 2017. E não foi feita essa licitação. E aí que o processo foi para outra instância. E lá, o desembargador, e a data, gente, vou lembrar aqui, ó, dia 16 de janeiro foi a decisão que, além de fazer o processo licitatório, voltasse de imediato com o transporte coletivo. Não quer dizer público, não. E mesmo que a citação tenha sido feita lá em junho, como aqui falou, e de junho para cá também continua sem ter um transporte, continua sem fazer o processo licitatório. A gente fala, não, mas agora há um processo licitatório, que bom que há, mas a lei que nós aprovamos aqui na Câmara, que permitia fazer uma concessão, ela data 10 de outubro de 2018. Então, de lá para cá é praticamente 6 meses. Aí esperou 6 meses para agora lançar o edital. E o edital está marcado para daqui mais 30 dias. E se esse edital fracassar? E se tiver nem sei o termo, alguma ação e aquele edital demora a ser executado, vai ficar mais quanto tempo a população sem o serviço público? Então, além de não fazer o serviço essencial, está descumprindo uma decisão que coloca o serviço público, que seja com a frota própria, mesmo que cobre, vamos regulamentar essa cobrança então, que seja de forma gratuita, que ainda é melhor para o povo que mais precisa, mas o que acontece é que não está executando uma decisão que é que se volte de imediato o transporte coletivo no município e, paralelamente, faça a licitação para o transporte coletivo para a concessão, que está autorizada pela Câmara desde outubro de 2018. Então, há praticamente 6 meses aí. E todo esse caminho, até hoje aqui, foi sempre muito orientativo, de mandar ofício, de solicitar. E aí eu vejo realmente a falta de diálogo, que eu já falei aqui várias vezes. Nesse momento algum, você recebeu, Savinho, alguma convocação para falar sobre isso pelo prefeito? O prefeito vinha explicar, ouvir nossas sugestões. Por que vocês fizeram seu ofício? Por que fez essa indicação? Por que tem essa emenda no orçamento? Não, porque a meu ver, pessoalmente acredito que não quer que volte o projeto naqueles moldes, não quer que isso assuma de forma rápida. E acho que pior que de falar que um grupo de pessoas não era atendido, é retirar daqueles que já eram. E nós temos muitos serviços públicos que, infelizmente, não atendem a toda a população, mas atende sempre tentando uma parcela grande da mesma. E eu acredito que, se a energia canalizada para poder ficar fazendo recurso, não cumprir, tivesse sido canalizada para poder ampliar o projeto, hoje as linhas estavam funcionando e com o município operando de forma mais barata para o contribuinte. Porque talvez nós aqui, que poucos dependiam desse transporte, talvez quem mais dependia não está aqui hoje. Porque está dormindo, que amanhã tem que acordar cedo, que sabe como é difícil a luta daquele que menos tem recurso. E realmente ter um transporte acessível facilita muito essa pessoa, humilde e carente, a poder pagar os gastos e fechar as contas da família, com transporte, com alimentação, moradia, remédios. Então fica aqui o meu registro.
Então, há o descumprimento da lei orgânica e há o descumprimento de 2 decisões judiciais. Uma no caso de primeira instância, lá em 2017, e outra que ratifica a necessidade de fazer a licitação para a concessão pública, que está autorizada desde outubro, e a volta imediata de um transporte coletivo no município, mesmo que seja uma forma de cobrança, que o município executa isso, mas essa é o que consta em todas as decisões. E o engraçado é que todo esse período, desde janeiro, quando ele foi interrompido o projeto, agora esse projeto chega na Câmara no dia 26 desse mês, na terça-feira passada, aí no dia 29 sai os editais de licitação, sendo que já estariam autorizados há 6 meses. Então, realmente, a gente fica agora torcendo para que esse processo possa acontecer no sentido de dar àqueles que mais precisam, que é um direito público essencial, o acesso ao transporte coletivo. E vou votar favorável a recebimento desses encaminhamentos. Obrigado. Matéria ainda em discussão. Tem direito à palavra o vereador Pimenta e a vereadora Adriana. A vereadora Adriana declina. O vereador Pimenta declina. Passamos então à votação da matéria apresentada e discutida. Embora alguns dos senhores vereadores já tenham proferido o voto na tribuna, esse é o momento da votação oficial, portanto, o que será computado pela Casa. Recebimento da documentação apresentada pelo Ministério Público Estadual em votação. Os que concordam pelo recebimento, permaneçam como estão. Os que não concordam pelo recebimento, que se manifestem, por favor. O não recebimento da documentação apresentada pelo Ministério Público teve 5 votos favoráveis e dos vereadores Zé Luiz Pimenta, Neucimar Barbosa, Marco Grilo, Gilberto Zanoli e Adriano Liano. E votaram favoráveis ao recebimento da documentação os vereadores Marcos Torres, Tiago Altoé e Domingos Sávio Filete. Portanto, pelo não recebimento, 5 votos a 3 pelo recebimento. Passamos agora à explicação pessoal. Convido a primeira vereadora inscrita, Adriana Uliana. Declina da palavra. Convido o segundo vereador inscrito, Domingos Sávio Filete. Agora, com um pouco de mais tempo e podendo esboçar aqui outros assuntos, quero saudar aqui a todas as pessoas que se encontram neste plenário lotado hoje. Quero cumprimentar aqui a todos os radioouvintes, a todos os internautas, a todas as pessoas que estão acompanhando essa sessão. Ainda sobre a votação, mais uma vez, manifestar a minha tristeza e só uma situação. A gente vê como que está a avaliação da administração na rua, e aí você vê uma administração que não aceita um pedido da justiça, não acata um pedido da lei. O que alguns vereadores, como nós aqui, vereador Marcos Torres, vereador Tiago Altoé, que às vezes subimos aqui e citamos situações, colocamos situações aqui que não é de agrado do Executivo. Se a lei representada pelo Ministério Público, Poder Judiciário, não é cumprida, peço a Deus, como já disse algum tempo atrás, quando tinha aquela novela Deus Salve o Rei, que Deus salve o povo de Venda Nova. Vamos lá. Gente, eu queria citar do objeto que o presidente Chico
falou inicialmente quando o vereador Marcos Torres. Só um parênteses, quero aqui, presidente, falar com Vossa Excelência, que Vossa Excelência tem me surpreendido no cargo de presidente positivamente. Não votei em Vossa Excelência, mas estou surpreso positivamente da forma que Vossa Excelência tem conduzido os trabalhos nessa Casa de Leis. Quero aqui falar do objeto que o vereador Marcos Torres trouxe. Alguns, eu acho que puderam ter visto aqui no início, quando ele chegou. É uma carcaça de pneu. Alguns não sabem, uma parcela da população, grande maioria, não sabe o que aconteceu nesses últimos dias com o transporte dos nossos pacientes para Vitória. Onde um pneu, um carro, sem as mínimas condições de uso, coloca em risco os nossos pacientes, coloca em risco o nosso povo no transporte daqui para Vitória. Era interessante que vocês vissem a real situação do pneu que era utilizado nesse carro. E aí, vereador Tiago, acho que Vossa Excelência lembra, há muito tempo atrás, quando vim nessa tribuna e já alertava por esse problema da falta de manutenção e de observação dos nossos veículos que transportam nossos pacientes, os nossos alunos, o nosso povo. Que gestão é essa, gente? O pior poderia ter acontecido para um grupo de pessoas, 30, 40 pessoas que vai buscar saúde, e o pior podia ter acontecido nessa estrada, onde se estourou o pneu, e graças ao motorista, pela habilidade que ele tem, conseguiu segurar o carro na pista. Até quando nós vamos ver isso nessa administração? Até quando nós vamos ver, como vimos e vemos todos os dias, os problemas que são apresentados pela sociedade, onde essa semana passada fomos chamados por alguns diretores de algumas escolas do município, seja ela de educação infantil, de ensino fundamental, e nos mostramos a real situação que os nossos alunos estão enfrentando nessas escolas, com algumas salas interditadas à metade pelos professores e diretores, porque o teto está a ponto de desabar e machucar os nossos filhos nas escolas. Que gestão é essa, gente? Que gestão é essa que não consegue ter uma licitação há meses para tapar os buracos das vias públicas, que parece que estamos na lua aqui no município de Venda Nova, como algumas montagens que já foram colocadas em rede social, de tanto buraco que as nossas estradas apresentam. E aí, qual o efeito da gente vir falar? Para o executivo, que não ouve os anseios dos vereadores, que somos representantes do povo. Ninguém está falando aqui o que acha de sua cabeça, não. Está falando aqui o que ouve da população e traz aqui para ser discutido e debatido pelo executivo. A cada dia que passa, a gente se surpreende com uma situação. Temos visto aí boatos de possíveis situações que pode acontecer com a nossa agricultura familiar, representada pelos feirantes do município de Venda Nova. Não acredito. Por que isso está acontecendo em Venda Nova? São fatos históricos. Será que é porque foi montado por uma administração e deu certo e vem outra que quer tirar? Esse tipo de política, gente, já está sendo abolido, e cada dia que passa tem que ser mais. Mas aqui em Venda Nova está sendo diferente. A gente vê cada dia que passa esse tipo de política e politicagem mais presente. Fica aí o meu apelo a Deus agora, que realmente olhe pelo nosso município, olhe pelo nosso povo. Terminada a fala do vereador Domingos Sávio Filete, próximo vereador inscrito é o Gilberto Bravin Zanoli. Declina da palavra, vereador José Luiz Pimenta. O vereador não se conta no plenário, depois eu posso voltar a palavra se ele quiser. Com a palavra o vereador Marcos Torres. Mais uma vez, cumprimentar a todos. E, vereador Sávio,
Vida que segue. Cada um fez o voto dele, respeito. Quem julga é o povo. Quem está acompanhando não somos nós. E como tem outros assuntos, né? Quero aqui primeiramente fazer uma fala sobre o nosso secretário de esportes, que está aqui presente, André Nodari, popular Kika Nodari. E para provar que durante o meu mandato inteiro, quem me ouve, vossas excelências sabe disso, procuro sempre ser justo. E quando tem que elogiar, eu elogio, mas quando tem que criticar, eu critico. Por exemplo, fiz o ofício e pedi a este secretário de esporte manutenção no campo de São João de Viçosa, o campo de Society, nem me respondeu em papel. Foi diretamente lá e fez os reparos nas traves e colocou rede nova. Então, parabéns, secretário. E obrigado por atender aquela comunidade. Não está atendendo o vereador, não. Está atendendo a comunidade. Eu não peço nada para mim. E, com tristeza agora, quero elogiar um e criticar outro. Dentro da Secretaria de Obras, na sexta-feira se iniciou uma lavada de rua lá em São João de Viçosa. E quando estava mais ou menos na metade da rua, o gerente de obras, senhor Ivo Pisol, ligou para nós funcionários que estávamos lá, mandou parar com a lavagem de imediato, do jeito que estava, com toda a sujeira na porta da casa de vários munícipes, para vir aqui no centro desentupir o esgoto. Maravilhoso, apoio, concordo, o município tem que fazer isso. É muito triste você com esgoto dentro da sua casa entupido e você não ter como desentupir. Então eu acho que o município tem que prestar esse serviço sim, mas não deixar um outro pela metade. Então aquilo lá foi muito triste, aquilo lá foi, na minha opinião, um desrespeito àquelas pessoas. E quero parabenizar agora o secretário de obra, Gilmar de la Costa, popular Neno Araújo, que no sábado de manhã, bem cedinho, quando eu liguei para ele e falei da situação, imediatamente ordenou que o caminhão fosse para lá e o problema foi resolvido. E a rua foi limpa. Agora, precisava daquele transtorno? Não precisava. Falta competência. Infelizmente, falta competência. Essa que é a verdade, de certas pessoas que estão nos cargos. E como o vereador Sávio aqui já falou, mais uma vez quero agradecer o presidente, vereador e presidente Francisco Carlos Folleto, quando foi muito elegante comigo e me pediu, igual ele mesmo falou, mencionou, que eu retirasse o pneu daqui. E hoje eu falo o seguinte: se nosso país fosse feita uma enquete no Brasil, no mundo inteiro, em relação às tragédias anunciadas, pode ter certeza que o Brasil ganha em primeiro lugar. Mariana era tragédia anunciada, Brumadinho era tragédia anunciada, bem anterior, lá no passado, bem um tempo atrás, Boate Kids, né? Kids, alguma coisa assim, no Rio Grande do Sul. Kiss era tragédia anunciada. E ninguém tomou nenhuma providência. Agora, gente, respeita a opinião de todos aqui, a opinião e a profissão de cada um de vocês. Vereador Sávio Filete na sua profissão, Francisco Carlos Folleto, Gilberto, cada um que está presente, cada um que está me ouvindo. E cada um é doutor na sua profissão. Ou se não é, tem que procurar ser. Agora, desrespeito
com a vida, desrespeito com as pessoas que faziam uso daquele veículo. O pneu que estava sendo usado está em minha posse. Peguei no descarte lá quando iam descartar, ia jogar para o lixo. Quem quiser ver esse pneu pode ver. É só me procurar. O pneu com a validade vencida, o pneu que já mostrava o arame na sua carcaça. E não venham aqui dizer que a culpa é do motorista, porque não é do motorista. Porque aqui no plenário nós temos motorista me ouvindo nesse momento, e tem motorista em casa me assistindo através do Face da Câmara ou me ouvindo pelo rádio. E sabe que o que eu vou falar não é mentira, porque quando o motorista procura o gerente de transporte em relação ao pneu, ele diz o seguinte, porque já disse para mim no começo: pode rodar mais um pouquinho, pode continuar rodando. Nós temos ônibus escolar aí precisando de amortecedores. E amortecedores, para quem não conhece, é um item de segurança essencial. E está mandando rodar mais um pouquinho. Quero aqui parabenizar o senhor Nivaldo Gonçalves, que era o motorista no dia 26/3/2019, terça-feira passada, quando o pneu estourou na dianteira e ele conseguiu segurar o veículo dentro da pista, sem provocar nenhum acidente, sem se envolver em nenhum acidente. E quero aqui mais uma vez parabenizar o responsável pelos pacientes, pela marcação, pelas pessoas que vão naquele carro, que é o Maxwell Zucão, que muito rapidamente, está até aqui presente, Maxwell, não tinha te visto, desculpa Maxwell, está aqui presente, que muito rapidamente, às 4:30 da manhã, quando foi comunicado do ocorrido, com menos de 15 minutos, já estava na garagem, levando socorro. E com aproximadamente 45 minutos a 50, chegou no local onde o veículo não tinha condições de continuar a viagem. Antes de Marechal, de madrugada, um pneu estourar, para quem conhece, para quem tem entendimento sobre isso, sabe que o pneu estava péssimo, porque nem asfalto quente não tinha para o pneu estourar. E quero ser justo também em outra coisa que eu vou falar a Vossas Excelências, quem me ouve. Não adianta falar também que o secretário de saúde tem culpa. Não tem afinidade nenhuma esse secretário, bem pelo contrário. Porque me persegue, me perseguiu quando eu estava lá, e me persegue nas redes sociais também, como muitos já ouviram isso. Mas ele não tem culpa e eu tenho que ser justo, porque não é de responsabilidade dele. É de pura responsabilidade desse gerente de transporte. Agora, até quando nós vamos viver com isso? Nós vamos aceitar isso dentro do nosso município? Até quando nós vamos ver os nossos munícipes, a vida humana, ser tratada com desrespeito, da forma que vem sendo tratada? Nas últimas semanas, visitei unidades de saúde, visitei creche, como já foi falado aqui. O teto está caindo, gente. Vocês sabem o que é o teto caindo em uma creche? Se fosse o filho dessas pessoas que são responsáveis, será que eles gostariam que estivesse correndo risco debaixo de um teto em uma creche? Será que fosse família dessas pessoas responsável por esse transporte, estaria colocando dentro desse ônibus para ir daqui para Vitória? Senhores, senhoras que me ouvem, que me assistem, eu não tenho outra frase a dizer, novamente sendo repetitivo, como o vereador Sávio Filete falou: Deus, salve, protege e cuida
do povo de Venda Nova. Porque só Ele para nos tirar de tudo isso. Obrigado e boa noite. Com a palavra, o vereador Marco Grilo. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, ouvintes, internautas, boa noite a todos. Senhor presidente, primeiro gostaria de parabenizar Vossa Excelência pela condução dos debates de hoje. Eu acho que o trabalho de bastidor, como Vossa Excelência colocou aqui, isso é importante para dar tranquilidade para todos os vereadores, para o público. A gente vai ter um debate de nível, respeitando, como foi dito e repetido na tribuna, a opinião, o voto de cada um. Então, assim, registrar e parabenizar essa condução de Vossa Excelência. Segundo, gostaria de fazer mais duas falas aqui ainda, três falas. Na verdade, uma com relação à fala do vereador Sávio, do vereador Marquinhos, com relação à insatisfação da administração. Eu sou extremamente testemunha e concordo com isso, Savinho. Concordo com uma série de coisas. Vou citar, inclusive, começando pela fala do Marquinhos. Até a creche da Vila Betânia que está com o teto caindo. Hoje estive lá com um amigo, me falou que uma parte está caindo e tem que ser reformada. A gente não pode aceitar isso. Sou presidente da Comissão de Educação, nós estamos no compromisso de fazer visita aos empreendimentos e não estou aqui para falar o contrário, não. Tem reclamações de uma série de outras coisas. Mas o que eu estava votando aqui hoje, naquele voto, não era a avaliação da administração pública municipal. Que se fosse pela avaliação e pelas algumas coisas, certamente poderia estar reavaliando meu voto. Viu, Márcio Vitor? Você que me escuta algumas coisas que chegam. A gente tem que ser justo aqui. Mesmo que a gente sabe que o município de Venda Nova, doutor Márcio de Conceição, que possa estar melhor avaliado que os outros, tem problema. Eu vou te falar uma coisa que aconteceu hoje. Não vou citar o município aqui na tribuna porque eu acho deselegante. Não é Conceição do Castelo, que atende muito bem. Teve um amigo meu hoje que, viu, Tiago, está fazendo um campeonato estadual de enduro. Depois vocês descobrem, no dia 27 de abril, me pediu se Venda Nova tinha aluguel de ambulância. Falei, aluguel como? Não, a gente não consegue. Queria alugar uma ambulância com uma equipe, a gente quer pagar para ficar aqui de 10 às 14 horas, porque é obrigatório trazer de Vitória é caro. Falei, mas o município não tem uma equipe, você não pode pagar isso? Não, não tem, a gente não consegue. Então, assim, a gente vê como é que vocês apoiam. Então, mas mesmo assim, a gente tem essas discussões. E não era isso que eu estava votando. Eu não estava votando nisso, viu, Luciano? Eu estava votando um aceite de um trâmite, de um processo que eu tenho certeza que não causou prejuízo financeiro. Tenho certeza absoluta, Mazinho, que eu não sou contra o transporte público coletivo, pelo contrário, mas eu quero que ele chegue no Caxixe, quero que ele chegue no São Roque, no Santo Antônio do Oriente, São José do Alto Viçosa, no Brambila, no Alto Madalena, no Alto Bananeira, no São João de Viçosa, na Viçosinha e na Cachoeira Alegre. Assim, com todos os números grandes, e eu sou testemunha disso que transportou, mas tem uma parcela muito grande do município, muito maior, que ficou desatendida pelo período, e que questionaram a gente também, questionou a gente aqui. Então, é só para dizer isso. Dizer também que no dia de hoje, senhor presidente, fui questionado por algumas mensagens, um jornalista, inclusive, me ligou pedindo se eu era da base. Eu falei, que base, cara? Não, você é da base? Eu falei, não, você quer dizer se eu apoio a administração? Não, é isso. Eu falei, então deixa eu falar, eu fui da base do Braz, da base do Zé Onofre, da base do Dalto e da base do Braz. Eu sou da base de Venda Nova do Imigrante. Eu consegui ser vereador, presidente de Câmara, numa eleição contrária ao Dalto, e tenho certeza que foi o presidente que talvez ele tenha saudade. Consegui aprovar todos os projetos de leis importantes do município, a pedido dele, consegui fazer as devoluções que o município precisava. Então, estou reafirmando aqui, Chico, o meu compromisso com Venda Nova, com Venda Nova do Imigrante. Prezo muito por isso. Tenho muito orgulho de ter participado e liderado alguns projetos junto com alguns amigos que mudaram a história de Venda Nova do Imigrante. Posso citar dois aqui, Lago do Alto Bananeira e IFES. Ninguém veio oferecer isso para cá, ninguém veio falar que isso tinha que ficar dentro de Venda Nova do Imigrante. Isso foi custo de muito trabalho. O vereador Francisco é prova viva disso, que agarrou isso com unha e dente de fazer medo. Então, assim, é essa que é a função. Então, quando me fala que eu sou da base, é essa a base que eu sou. Então, assim, eu não tenho dificuldade de votar
conta o prefeito. Estou para votar um projeto, não parecer contrário, que está lá na minha comissão, sobre concessão de serviço de saneamento e esgoto Vila do Imigrante. Está bem perto de eu votar contra, Márcio Vitor. Estou acabando de achar umas informações. Como vou votar contra, votei a favor, não contra, a favor de vários projetos apresentados pela oposição, a dita oposição. Tiago testemunha disso, liberei vários projetos ontem que estavam na comissão, né, com certeza que eu sei que é para melhorar o município de Vila do Imigrante. Então fica só esse registro, né, do que eu votei aqui hoje, né, do que eu votei. Eu sei que a administração tem problema, que tem que melhorar, né, falei isso pessoalmente com o prefeito há uns 15, 20 dias atrás, né, eu acho que tem necessidade, né, de algumas coisas. A gente sabe que tem muita conversa, mas tem coisas que tem que melhorar. A gente sabe também que tem muitas coisas que se resolve, o vereador Gilberto, e que também não volta mais na tribuna. Eu, por acaso, fui em Alto Bananeiro essa semana, né, lá na terra do Rafael Monteiro, que está aqui nos prestigiando. O serviço que foi feito ali de calçamento ficou bom, né, eu acho que já passou o caminhão de pedra ali, deve ter passado, mas assim, a faixazinha criticando não está mais lá, não tem mais essas coisas, mas assim, às vezes a gente acha que tem gente ainda torcendo para afundar, né, para quebrar, para vir aqui falar que ó, eu falei, eu sabia que ia quebrar. Eu não vim mais falar aqui, o vereador Rogério, Vossa Excelência, que era morador de Vila Nova, vereador Domingo Martins, tem muito tempo que eu não vejo falar aqui de alagamento na Vila da Mata. Era um problemaço, dava 1 metro de água toda chuva lá, toda chuva. Então, assim, a gente acaba falando um monte de coisa, né, achando um monte de problema, a gente tem que ser justo também de lembrar dos avanços que o município teve, dos avanços que teve, Mazinho. Com relação ainda ao transporte público, né, isso não tira a responsabilidade do município de falar sobre o transporte, né, de cumprir o que está na lei orgânica da Constituição Federal, de legislar e colocar sobre o transporte, se ele seja gratuito ou se ele seja licitado e cobrado, mas só para lembrar que esse ônibus ele deixou de funcionar no final de 2016. Né, teve o motor batido e não voltou a andar. Isso justifica, vereador Francisco? Não, né, poderia ter substituído por outro carro. Né, mas assim, já aconteceu isso. Então, finalizando aqui a minha fala, né, assim, né, de coração mesmo, agradecer muito a compreensão de cada companheiro, né, não tenha dúvida que eu respeito muito a opinião de cada um, né, tem muito respeito meu, eu sempre agi assim nessa casa, né, sempre tratei assim, né, assim de respeitar meu voto, respeitar o voto dos companheiros, né, assim, eu tenho que dar conta dele, tenho que explicar ele para a imprensa, para a sociedade, para as publicações de Facebook, que daqui a pouco estão aí, Kika, né? Daqui a pouquinho a gente é surpreendido com um monte de publicação. Né? Publicação, às vezes, até umas que são mentirosas, Pimenta. Né? Outro dia me falaram que eu era, né, nos grupos aí, andando aí, que eu era contra abono para funcionalismo. Né? Me botaram isso no meu colo, mas tá bom. Assim, eu acho que o tempo corrige as coisas, quem conhece a gente sabe, né, da vida da gente, como é que a gente tem tratado isso. E finalizando, senhor presidente, não falando mais nisso, gostaria aqui ainda de parabenizar imensamente a equipe do Rio Branco Futebol Clube. Estive lá domingo, infelizmente, nós num jogo que a torcida muito animada, muito pegada, nós empatamos com o Estrela, né, que modéstia à parte teve mais cabeça, mais tranquilidade para conduzir, mas dizer que o Rio Branco, na diretoria, presidente Elivelto, né, toda a diretoria do Rio Branco, os jogadores, a Fúria, Rodrigo, que coisa que é a Fúria, né, que sentimento que é aquele, né, dizer, né, que nos orgulhou muito, né, sem orgulho de ser de Vila Nova, de ver o time da Polenta, de ver representando, de ter orgulho, né, dessa situação. Então, assim, parabenizar mesmo, né, de coração, a participação do Rio Branco na primeira divisão, né, nos representou muito bem, com muito orgulho, Kika, você que é nosso secretário, meu secretário de esporte, que eu sei que você, né, vai dar conta do recado com sobra, como o Marquinhos disse aqui, eu não tenho dúvida disso. Né, assim, foi uma das coisas importantes que essa casa fez, atendendo uma demanda do Executivo que eu ajudei a levantar, que foi criar a Secretaria Municipal de Esporte. Falei dela semana passada aqui, dos programas que tem de segundo tempo, Campeões do Futuro, de convênio com o Rio Branco, enfim, de uma série de coisas que eu tenho desenvolvido aí. E ainda, senhor presidente, finalizando, parabenizar o vereador Gilberto pela recondução à presidência do PSDB, né, que teve convenção no sábado aqui, eu faço parte do diretório, mas dizer, né, e agradecer a presença de quem pôde participar, incluindo Vossa Excelência, né, vereador Francisco, que esteve aqui presente, representando o PSB, que nos honrou muito, né, e dizer para o Gilberto que a gente está junto nesse mesmo propósito aí de tentar ainda buscar construir o município cada vez melhor, né, e que Deus olhe para todos os brasileiros, né, não é só Deus que salva
o nosso município não. O nosso município está certamente com coisas para ajustar, mas assim, certamente Deus tem muita coisa para fazer e vai olhar por todos os cidadãos desse mundo. Só isso. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Neucimar Barbosa. Senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, rádio ouvintes, internautas, boa noite. Senhor presidente, muito rapidamente, eu quero só dizer aqui também da minha preocupação. Disse que o vereador Marcos Torres, sobre o problema que aconteceu então no ônibus da saúde, pneu dianteiro estourando. Isso, de fato, Marquinhos, é muito grave. Eu também fui eleito no grupo do prefeito, mas estou aqui também para defender o povo. E essas demandas que são, de fato, graves, eu também vou estar indo ao Executivo e cobrando que isso jamais volte a acontecer, porque isso, de fato, não pode acontecer. E estar indo ao gerente e demonstrando também a minha preocupação e que isso jamais possa acontecer. Eu já trabalhei com transporte e fazia questão de acompanhar de perto a manutenção dos carros, porque isso não pode jamais acontecer. Também teto caindo de escolas, isso não pode acontecer. Então, senhores, eu estou do lado também do povo e vou defender o povo. Senhores, é só. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Tiago Altué. Novamente volto a essa tribuna para também falar sobre alguns assuntos inerentes ao nosso município, querida Venda Nova do Migrante. Quero, quando o Marco Torres cita aqui a questão do pneu do carro, aí me lembra que também há um longo tempo a gente vem aqui apontando, manda ofício, indicação, conversa pessoalmente a respeito da manutenção de alguns espaços de acesso público, e sendo eles do município. E recentemente a gente fez uma visita à creche Flor de Pê na Vila Betânia, e realmente o que foi aqui mencionado é real. Nós temos risco de acidente, de queda de estrutura de gesso dentro de uma sala de crianças. Isso não foi de ontem para hoje, que seria, né, vereador Gilberto, aceitável. Tem mais de ano que vem se pedindo. Quando eu venho aqui para falar da importância do município criar uma estrutura permanente de manutenção das áreas públicas, praças, dos campos, das escolas, é para evitar com que esse problema, que às vezes é pequenininho, uma infiltração, possa se tornar um grande risco. Aí você vai na escola e vê uma sala que já é pequena, dividida ao meio. Então, realmente, sim, eu tenho a tranquilidade de saber que eu já procurei a prefeitura em todos os meios para orientar, se colocar à disposição, ver qual forma que a gente vai poder fazer com que isso seja executado. Vamos conversar aqui do orçamento, vamos apertar aqui para chegar lá, mas infelizmente a gente não vê isso acontecendo. A gente fica feliz quando o Marco Torres veio aqui e citou do campo sintético lá de São João, está aqui o secretário André Nodari, foi uma parceria da prefeitura com a comunidade também, dos usuários, que possibilitaram com que aquilo pudesse estar agora numa condição melhor. Mas se a gente for ao campo sintético da Vila São Miguel, na Bananeiras, que difícil que estava jogar lá, de usar na Praça da Vila da Mata, na área de lazer. Então a gente tem que se organizar para isso. E aqui na nomeação do André Nodari, o Kika, até já quero parabenizar, André, porque de imediato você se colocou à disposição, já veio na Câmara, está conversando, quer tentar achar caminhos para essa dificuldade, esse imbróglio todo que é a gestão pública. É um imbróglio, é uma dificuldade às vezes, mas tem que ter boa vontade, tem que se colocar à disposição, tem que vir aqui e tentar apontar, responder, indicar. Quando a gente vê uma resposta de um ofício, eu venho aqui parabenizar, porque às vezes a gente passa despercebido, como se não tivesse o mínimo valor, e não é o vereador que pede que não. A gente é porta-voz, como todos que falaram, de um grupo de pessoas que está ali fora agora, trabalhando, ajudando a crescer o município. Então, eu fico feliz quando a gente vê alguma ação sendo encaminhada, inclusive das novas ações, como também mencionei aqui, da ação da Prefeitura junto ao Rio Branco na questão de apoio a crianças carentes, que têm menos condições de poder estar pagando uma escolinha, e como isso é importante para a inclusão.
Mas não podemos deixar de falar aqui novamente da importância da manutenção desses órgãos. Tem, por exemplo, na creche da Vila da Mata um pedido para uma faixa, sinalização. Gente, 2 anos. 2 anos para fazer uma pintura de uma faixa, que não foi pedido do vereador Tiago, foi também, mas foi da comunidade, foi do conselho de pais da escola, foi da diretoria da escola. Então são coisas simples que a gente pode estar evitando uma série de grandes prejuízos para o município, principalmente quando a gente se trata da vida e das pessoas. Então fica aqui meu registro. Espero novamente que a Prefeitura possa estar vendo, nos chamando para uma conversa, que venha aqui na Câmara, a gente possa debater esse assunto de como vai ser a prioridade, quais são as praças que precisam de mais atenção, quais são as ações que o município pode tomar, e conta certamente comigo. Quero, nesse pequeno tempo que me resta, ainda registrar que hoje, 2 de abril, foi criado pela ONU o Dia Mundial do Autismo. E a cor que definiu-se é o azul, estou em azul nesta ocasião por esse motivo, mas para lembrar que o dia que hoje se comemora não deve ser comemorado somente hoje. Tem que ser comemorado e ser usado como ferramenta de nosso trabalho durante todos os 365 dias do ano para romper esse abismo que há entre a inclusão que está no papel e a inclusão da vida real. Para lutar contra o preconceito, contra a discriminação, e podemos ter uma sociedade mais igualitária, deixando claro e proporcionando o direito e as defesas de direitos daqueles que precisam. E nesse sentido também, falar da importância de entidades que trabalham no município, de pessoas que trabalham no município, em prol, não só da causa do autismo, que é o dia de hoje, mas nós tivemos também há pouco tempo aqui a presença de mães, da PAI, sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Então a gente tem que trabalhar para que essas políticas públicas possam ocorrer na prática. Sair da inclusão do papel e ir, de fato, ser papel efetivo de trabalho e ação em nosso município. Uma parte, o vereador Francisco Carlos Folleto. Obrigado pela parte, vereador Tiago. Foi bem lembrado por Vossa Excelência, bem observado, essa questão do Dia Mundial do Autismo, né? Nós teríamos, inclusive, aqui hoje uma tribuna livre de uma mãe de uma criança autista, mas em função de uma sessão tanto quanto diferenciada, eu pedi a ela, e foi até bom, porque ela me disse que vai buscar um pouco mais de informação, de subsídios. Ela está em contato, vereador Neucimar, está fazendo parte, aliás, da AMAIS, né, que é a Associação de Amigos dos Autistas do Espírito Santo. Mas, assim, vale a pena chamar a atenção que é uma coisa que está aí na sociedade, que tem efetivamente muitas pessoas que sofrem com isso e que não sabem, que estão nas escolas públicas e também privadas, muitas vezes sendo tratados como incapazes, como imperativos, como impossíveis, né? E que tem um problema por trás disso que é muito grave e que dá para resolver, que dá para melhorar a vida dessas crianças, dá para melhorar o futuro dessas crianças. Então é muito importante, e eu prometi a essa mãe que daqui uns dias nós vamos combinar e ela vai ter esse espaço na Tribuna Livre para trazer esse debate. A sociedade precisa começar a discutir, a debater a questão do autismo, porque aqueles que estão preparados, aqueles que estão de olhos abertos, e muitas vezes isso acontece com um professor de sala de aula da escola, e a APAI também tem desenvolvido um trabalho conjunto com isso, né, através de profissionais capacitados, porque é uma coisa que está aí, é grande, mas ainda pouco descoberta, ainda pouco sabida, mas que nós podemos, com esse engajamento, o vereador Tiago acabou de colocar, é uma necessidade que a sociedade reconheça isso como um problema de saúde pública, mas que, acima de tudo, nós nos engajemos de toda a forma possível para que nós possamos dar uma oportunidade melhor de vida a muitas crianças que podem ser jovens e adultos normais como todos os outros. Obrigado pela parte, vereador.
Obrigado pela também contribuição. E eu realmente me emociono aqui quando a gente às vezes vem falar da questão de educação, falar de alunos, falar de crianças que têm brilho nos olhos por oportunidades e, sem dúvida, para este tema também. A questão da AMAIS, criação, uma associação, né, de mães, pais responsáveis do autismo do Espírito Santo, é um caminho que deve ser pensado no município. Temos que debater, porque é para dar realmente uma luz dentro de uma série de obstáculos que ainda encontramos dentro desse tema. Assim como também lembrar da criação do Conselho Municipal da Pessoa de Direitos e Defesas. Desde o ano passado a gente vem com uma série de reuniões, ações coletivas. Eu estive muito presente, mas teve outros vereadores, teve mães de pessoas deficientes, teve a PAI, teve a Prefeitura Municipal que fez um trabalho muito importante, tem que registrar aqui, eu já falei, na pessoa do Edson, secretário de Assistência Social, Tadeu Sossai, que é secretário de Saúde, o secretário de Educação não esteve presente, mas mandou uma equipe, o chefe de gabinete, Frederico, organizou a questão do projeto de lei, então está todo mundo de mãos dadas, mas o projeto ainda encontra-se no município, na prefeitura, tem que vir para a Câmara, tem que criar esse conselho, tem que criar esse fórum permanente de debate. Já é consenso que a administração registrou que faria esse conselho, que daria esse caminhamento. Como eu disse aqui, registrei também a ação principais secretários e o chefe de gabinete na condução da criação desse conselho municipal, mas agora é hora de a gente entrar com isso na Câmara, dar esses encaminhamentos e criar esse fórum permanente de debate. E ali nós vamos poder debater a questão do autismo também, e também aqueles assuntos inerentes à causa, como a questão dos cadeirantes, acesso a pessoas com mobilidade reduzida a espaços, locais públicos. Vamos continuar junto nessa luta em prol da defesa daqueles que tanto precisam. E por fim, quero falar aqui também um pouquinho do Rio Branco Futebol Clube, como eu falo da importância dos projetos sociais para a formação das crianças, para a educação. Eu lembro com muito carinho da minha participação no Rio Branco. Comecei lá com 8 anos de idade, saí aos 18. E era uma possibilidade para mim, socialização, para praticar uma atividade física, estar com os amigos, fazer novas amizades e me ocupar meu tempo com coisas boas. E então a gente fica feliz de ver hoje uma entidade, se não a mais antiga do município de Venda Nova do Imigrante, uma das mais antigas, passa 70 anos de fundação, novamente com um time na Série A do campeonato. E isso foi possível porque uma série de pessoas tiveram a coragem de encarar essa responsabilidade e colocar para funcionar. Então, no nome da pessoa do Elivelto Liana, presidente do clube, todos os demais membros da diretoria, atletas, colaboradores, patrocinadores, torcidas, parabenizar por mais um ano na disputa, que tenhamos força para também voltar ano que vem. Durante esses dias que se passaram do ano, a opção de ir ao domingo ou sábado, acompanhar o Rio Branco, foi uma opção positiva para a vida de muitas pessoas, principalmente a jovens, crianças que vêem no esporte uma possibilidade de se tornar um profissional, uma possibilidade de ter acesso à educação, uma possibilidade de ser uma pessoa cada vez melhor. Então, parabéns ao Rio Branco. Infelizmente, não era a hora que eu desejava que o campeonato acabasse para a gente, mas é de se louvar, parabenizar a todos aqueles que contribuíram para que a entidade pudesse novamente, por mais um ano, estar representando. E o principal, quando a gente olha os comentários município, elogiando a organização do clube e do município de Venda Nova. Obrigado, boa noite a todos. Peço ao vereador Gilberto Zanoli que assuma a presidência para que eu faça uso da tribuna. Com a palavra, o vereador Francisco Carlos Folleto. Novamente, cumprimentar a todos, boa noite, os vereadores, a senhora vereadora, público que ainda se faz presente na galeria, os internautas, rádio ouvintes, agradecer a vocês pela colaboração conforme a minha solicitação no início. Isso não é mérito meu, isso é mérito nosso, tá? A gente acabou de dar aqui um exemplo muito bacana de como deve se comportar uma Câmara de Vereadores em alguns momentos que parecem mais tensos. Agradeço a consideração de alguns colegas que se referiram a mim
na condução não só da sessão, mas também da Câmara. Vai ser assim, vocês podem ter certeza. Eu disse isso no dia que eu fui eleito aqui, independente dos votos contrários, isso faz parte da democracia, mas eu disse a vocês que uma coisa que eu não abriria mão nessa casa seria a legalidade, e isso realmente eu não vou abrir mão, né? Se eu tiver que contrariar algum interesse aqui, por conta de manter a legalidade, tenho certeza que vai ser assim, mas sempre com espírito democrático, aberto, e repito, a sala da presidência, eu não tenho a chave dela, ela fica aberta a qualquer momento para qualquer um de vocês. Isso aqui não é meu, isso aqui é nosso. Bem, quero parabenizar o Hospital Padre Máximo pela assembleia, foi realizada na sexta-feira, uma prestação de contas, né? O Cleto, o Tiago, o contador, a ESA, então foi feito lá uma apresentação, uma assembleia com cerca de 70 pessoas, alguns questionamentos, algumas colocações, mas enfim, foi bacana ver que no final a Assembleia aceitou, aprovou contas e aplaudiu de pé ao final da Assembleia. Então, assim, mais uma vez dizer que o hospital realmente ele continua sendo uma instituição símbolo de Venda Nova, por tudo que por tudo que foi desde a sua fundação. É compromisso nosso ajudar a tocar isso. Uma parte do vereador Marco Grilo. Vereador Francisco, obrigado aí pela parte, né? Eu acabei não comentando disso, mas só queria fazer um registro com relação à Assembleia. Participei lá, como eu faço questão de participar de todas, e a gente tem visto críticas, algumas críticas com relação ao funcionamento, a uma série de coisas lá. Mas, assim, deixar claro que eu não consigo enxergar que o povo não queira acertar. Né? Assim, o comprometimento do Cleto, né, com a gestão do hospital, a entrega dele, assim, coisas que talvez ele não teria necessidade de estar fazendo, pela posição que ele tem, pelo empresário que ele é. Então, assim, só para registrar aqui que eu acredito muito, né, muito, que eles estão buscando o melhor caminho para entregar o melhor serviço para a Venda Nova do Imigrante e região. É só isso, para parabenizar a diretoria pela gestão e pela assembleia de sexta-feira. Aqui, vereador Marco Grilo. Bom, então é isso, né? Então, ficar os parabéns. Também parabenizar o Rio Branco. E eu já encaminhei um ofício ao presidente do clube, em nome da Câmara de Vereadores, viu, senhores? Eu quis ser ágil nisso, então já encaminhei na segunda-feira, por isso eu não pedi a assinatura de todos vocês, mas o ofício foi em nome da Câmara e não em meu nome. Por isso tudo que quem me antecipou e observou, né? O Rio Branco também, acho que nesse momento, ele é um resgate da história de Venda Nova, e eu fico muito feliz assim, de ver, Tiago, não só a criançada lá, vibrando, todos de uniforme, né? A criançada de 6, de 7, de 10 anos e tal, mas de ver também o pessoal de 80 e 90 anos, o pessoal das antigas, que vão ao campo, né? Dona Dalvina Perim, a Neca Pagotto, enfim, tantas e tantas pessoas, né? Seu Osíris Piassi, há pouco tempo sendo homenageado. Então, assim, isso é muito bacana, é um resgate de quem honrou não só as cores do Rio Branco, mas quem honrou Venda Nova durante tanto tempo. Então, assim, isso é muito bacana, porque é dessa forma, com essa valorização, que a gente vai continuar enfatizando essas instituições e fazendo bem feito. Há que se destacar isso. O Rio Branco, desde que resolveu voltar ao futebol profissional, na segunda divisão, tem um trabalho muito sério sendo feito dentro do clube, muito transparente. Haja visto que quando você olha do lado de cá, as arquibancadas lotadas, do lado de lá não tem espaço mais para patrocinador, né? Isso, o empresário, ele não bota dinheiro onde ele não acredita, ele não bota dinheiro onde ele não vê seriedade. Então, assim, muito bacana, está de parabéns. Ter avançado mais ou não no campeonato é uma questão aí futebolística e não deu. Então, o que eu quero, a minha mensagem de dizer para toda a diretoria, para toda a torcida, para toda a população de Venda Nova, é que em o Rio Branco, continuando dessa forma e optando de novo por participar no ano que vem, eu tenho absoluta certeza que a cidade vai estar apoiando da mesma forma, né?
No dia de hoje, eu estive com o presidente do hospital, Cleto Venturim, com a administradora Esla, na Secretaria Estadual de Saúde. Tivemos uma reunião com o secretário, com o subsecretário, para discutir a questão da UTI e algumas outras questões ligadas ao nosso hospital. A gente precisa abrir aquela UTI, né? Nós temos 10 leitos de UTI prontos, completos, parados hoje, enquanto o Estado se descabela e às vezes tem que ir ao mercado privado, comprar leito muito mais caro do que a tabela que ele paga normalmente. Isso é o de menos. O pior é saber que alguém pode estar morrendo em algum momento por falta de um leito de UTI, e nós temos 10 leitos parados. Então, assim, tivemos uma conversa muito proveitosa, muito clara com o secretário, na verdade um pedido em que o processo de credenciamento dos leitos seja agilizado, né? Ele entendeu a situação, nos parece, e coincidência ou não, mas ele tinha uma agenda marcada com o governador logo após a reunião conosco. Nós saímos juntos do gabinete e ele foi para o palácio. E chegando aqui, eu e Cleto recebemos um telefonema e amanhã nós temos uma agenda com o governador do estado às 11 horas da manhã. O assunto é o Hospital Padre Máximo, tá? E a gente vai mais uma vez pleitear junto ao Renato, levar, nada está sendo feito por acaso, nada está sendo pedido sem motivo. O governo está tendo ciência do que aconteceu, do que nós temos, do que nós queremos, aonde nós queremos chegar, e com um grande objetivo. É importante que todos saibamos, um grande objetivo. Tudo que se pleiteia hoje, em termos de crescimento e de avanço, tanto quantitativo e com certeza qualitativo, a nível hospitalar, não é só para nós de Venda Nova, é para a região. E eu disse ao secretário hoje, é importante que o senhor vá a Venda Nova, passar um fim de semana, conhecer a cidade, ou ir numa festa, em alguma coisa, mas conhecer o hospital e conhecer o espírito daquele povo. Que nós estamos vindo aqui pedir ao senhor, é oportunidade de trabalhar, de avançar, de construir e ajudar o governo do estado a desentupir os seus corredores. Fazendo aqui, eu disse, secretário Nésio, talvez eu não tenha razão, mas talvez grande parte dos presidentes de hospital, dos prefeitos, dos vereadores que chegam até a sua sala, vem aqui pedir vaga nos hospitais ou dinheiro para comprar uma ambulância e botar o paciente na estrada. Nós estamos fazendo o contrário, nós queremos desenvolver para te ajudar. E ele concordou comigo. Então foi uma reunião muito proveitosa. A gente espera que nessa conversa de amanhã com o Renato, com o governador, que nós possamos avançar. Eu acho que o assunto é esse, né? E levar, para entregar para o governador o que se pretende, um projeto elaborado, que Venda Nova quer ajudar o Espírito Santo. Esse é o espírito. Então, quando a gente vê um debate como hoje, e como outros que houveram aqui, é salutar, desde que haja um respeito, desde que se respeite a democracia, desde que se respeite os valores que as pessoas têm, as opiniões. E eu costumo dizer, cada vez mais, eu acho que nós não devemos ficar só jogando pedra. Nós devemos conversar, discutir, em que pese isso às vezes não se tem o retorno. Eu entendo, acredito que também pode ser. Mas o compromisso que nós temos que ter com o nosso município para o melhor, com as nossas ideias, com os nossos esforços, com a nossa contribuição da maneira como a gente puder dar, para o melhor. A destruição, ela leva, por mais que possa parecer pontual, ela leva a uma destruição coletiva. E aí, acho que foi o vereador Tiago que acabou de dizer aqui, quando a gente mantém esse espírito e faz do jeito que nós fazemos,
Não só aqui dentro nós temos reconhecimento, mas talvez principalmente lá fora. Dá mais um minutinho, presidente, por favor. E eu sou prova disso. A minha família não mora aqui. A minha família, que eu digo, meus pais, meus irmãos, né? Todos sabem que eu sou de Colatina. E muitas vezes eu ouço deles. Quando a gente está em determinadas discussões políticas, com algumas comparações que se faz, e eu cito aqui e ouço de lá, eu ouço deles, inclusive do Paulo, que é um cara que tem uma experiência de vida política muito grande. Eu tenho inveja de vocês. Eu vou me aposentar e vou viver em Venda Nova. Eu vou largar tudo aqui e vou para Venda Nova. Na verdade, assim, nós temos que admitir que nós estamos talvez um pouco acima da média, mas não podemos nos descuidar. Não podemos. Nós temos que continuar de volta e meia nos beliscando para chamarmos a nossa própria atenção que nós devemos continuar tentando fazer essa cidade cada dia melhor. Muito obrigado. Devolvo o presidente para o vereador Francisco Carlos Folleto. Vereador Pimenta, eu te peço desculpas. Eu fui para a tribuna e era para ter te convidado antes. Declina. Porque Vossa Excelência não estava na ordem, mas eu disse ao plenário que depois daria oportunidade. Então, eu te peço desculpas. Sendo assim, então, gente, eu mais uma vez quero agradecer a todos vocês e dizer que eu acho que cada vez mais a gente tem que conversar e evoluir para o bem do nosso município. Não tendo nada mais a ser tratado, às 21 horas, eu agradeço a presença de todos e encerro a sessão. Muito obrigado e boa noite.